Vamos ser honestos, a maioria de nós está viciada na ideia de que a produtividade é o caminho para o sucesso. Acordamos pensando em lista de tarefas, passamos o dia correndo atrás de prazos e quando finalmente paramos, estamos exaustos, mas com um leve sorriso no rosto, porque fizemos muito. Mas será que estamos realmente fazendo o que importa? Ou estamos apenas nos matando aos poucos para manter a ilusão de que estar ocupado é o mesmo que estar em progresso? Eu sei, é um pensamento desconfortável, mas a verdade é que a obsessão por estar ocupado pode ser a maior armadilha da nossa geração. E o pior é que estamos tão imersos nela que mal conseguimos perceber. E eu vou te mostrar por que ser produtivo demais pode ser o pior erro que você está cometendo. Olha, eu sei, os gurus gringos, os brasileiros, falam muito sobre ser produtivo nas redes sociais. Ter um dia cheio, cumprir metas, riscar os itens da lista. Parece que se não estamos correndo, estamos ficando para trás. Mas hoje eu quero propor algo diferente. Vamos questionar essa ideia. Vamos falar sobre como a obsessão por produtividade pode ser uma armadilha mental que não só rouba o seu tempo, mas também a sua felicidade. Então fique neste vídeo porque eu quero mudar a forma de como você olha a sua própria rotina. Mas como de costume, eu já quero te alertar que nos meus vídeos não existem qualquer verdade absoluta, bala de prata ou pílulas mágicas. Eu trago apenas reflexões. Às vezes de uma forma meio imperativa, mas saibam que ao montar esse e qualquer outro roteiro, eu me coloco na posição de aprendiz. O significado das mensagens dos vídeos vai depender da vida e da visão de mundo de cada pessoa. Então busque assistir esse vídeo ou qualquer outro que você venha consumir na internet de uma forma em que você possa filtrar o que serve e o que não serve para você. Eu quero começar o assunto com calma. Primeiro, vamos entender como chegamos até aqui. A produtividade que o mundo tanto celebra virou quase um culto nos dias de hoje. A sensação de estar sempre ocupado se tornou um símbolo de sucesso, e quem não está na corrida incessante por produtividade parece que está falhando de alguma forma, não é? Como eu já havia dito, nas redes sociais a gente vê gente exibindo suas rotinas perfeitas, seus horários super disciplinados e suas listas de tarefas que não acabam nunca. E não para por aí, existem centenas de aplicativos prometendo te ajudar e otimizar cada segundo do seu dia. Aí fica a pergunta: o que realmente a gente ganha com isso? A sensação de que estamos ocupados o tempo todo. Mas será que isso realmente traz mais realização ou apenas mais pressão? A verdade é que essa busca pela produtividade constante acaba criando um falso ideal, que nos faz acreditar que nosso valor está diretamente ligado ao quanto conseguimos fazer. Isso é um problema, porque começamos a viver para fazer e não para ser alguma coisa. Aprofundando um pouco mais o assunto, qual a relação com o sucesso e o valor pessoal em relação à produtividade? A sociedade de hoje parece ter uma equação simples: produtividade é igual a sucesso. Se você está sempre ocupado, você é bem-sucedido. Se sua agenda não está cheia, então algo está errado. Isso cria a sensação distorcida entre o que fazemos e o que somos. A gente começa a achar que o nosso valor como pessoa está diretamente relacionado ao que conseguimos entregar. Mas a verdadeira felicidade, pelo menos eu entendo assim, não vem de uma agenda lotada, e sim de um equilíbrio entre o que fazemos e o que realmente é importante pra gente. Se estivermos alinhados com nossos valores, como o nosso bem-estar e com o que realmente nos faz feliz de alguma forma, a produtividade excessiva perde o sentido. Porque no final das contas, sucesso não é sobre viver mais, é sobre viver uma vida que tenha um significado. Se você está passando seus dias correndo atrás de metas e esquecendo de cuidar de si mesmo, a sensação de sucesso vai estar cada vez mais distante. E essa relação de produtividade e sucesso talvez tenha a ver com um processo de autoafirmação. Porque você já reparou que para muita gente ser produtivo se tornou uma maneira de se sentir aceito ou validado? As pessoas buscam cada vez mais produzir, fazer mais, como se isso fosse um passaporte para a admiração dos outros. Parece que a quantidade de tarefas cumpridas virou um critério de valor. E aí, quem não está nessa mesma corrida é visto como um preguiçoso ou menos comprometido. Só que no fundo, essa busca incessante por reconhecimento externo acaba nos deixando reféns da opinião dos outros. E é aí que a gente perde o foco no que realmente importa, como já falei anteriormente, o significado da sua vida. Você começa a viver não mais para si mesmo, mas para agradar os outros e seguir um padrão de produtividade que não tem nada a ver com seus próprios valores ou objetivos. E no fim, você acaba se sentindo vazio, porque percebe que está buscando a validação de uma forma totalmente errada. Ainda sobre o assunto, eu quero falar sobre o mito de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você já se pegou tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? A gente vive ouvindo que tem que ser bom em multitarefas, que é uma habilidade essencial. Mas a realidade é que fazer várias coisas ao mesmo tempo não é nem de perto tão eficaz quanto parece. Na verdade, isso só diminui a qualidade do que estamos fazendo. Sabe por quê?
porque a nossa atenção é limitada. E quanto mais tentamos dividir o foco entre várias atividades, acabamos fazendo todas de forma superficial, sem realmente entregar o nosso melhor. E isso é cientificamente comprovado. A ideia de que conseguimos ser mais produtivos fazendo tudo ao mesmo tempo é um mito que nos enganou. No final, a melhor estratégia é focar em uma tarefa por vez e fazer ela da melhor forma possível, ao invés de ficar correndo de uma coisa para outra sem realmente se concentrar em coisa nenhuma. Agora vamos falar de um outro ponto que é crucial, os relacionamentos. Quando estamos obcecados com a produtividade, muitas vezes acabamos sacrificando as pessoas mais importantes da nossa vida. Quem nunca deixou de passar um tempo com a família ou amigos porque tinha mais uma tarefa para cumprir? A agenda sobrecarregada pode corroer as nossas relações e o pior é que às vezes a gente nem percebe. O tempo que passamos correndo atrás de prazos, tarefas e metas é o mesmo tempo que perdemos com quem realmente importa. As relações verdadeiras precisam de tempo, tempo de qualidade. Tempo é atenção, cuidado, e isso não pode ser feito quando a sua vida é uma sequência de compromissos intermináveis. No final, quando você olhar para trás, ou melhor, quando olharmos para trás, a gente vai perceber que o que realmente deixou marcas na gente foram os momentos com as pessoas queridas, não esses prazos ou as metas cumpridas. E não é novidade para ninguém que essa busca por produtividade excessiva tem um preço. O que realmente você está perdendo ao buscar um ideal de produtividade constante? Esse preço, como eu havia dito, ele é alto. Quando estamos obcecados em fazer mais, podemos estar trocando momentos de qualidade com os amigos e família, por hora de trabalho, como a gente acabou de falar, e com isso deixamos algo de lado muito valioso, a nossa saúde mental, nossa criatividade e principalmente a nossa felicidade. A produtividade excessiva nos leva ao cansaço, ao estresse e pode resultar até mesmo no burnout, que é aquela sensação de esgotamento total, onde você tem mais prazer nas atividades laborais e também nas atividades do dia a dia. E o pior, ao focar tanto em fazer, você esquece do mais importante, como eu havia dito no começo do vídeo, o ser. Você está tão envolvido em cumprir suas tarefas que acaba se desconectando de quem realmente você é e do que te faz feliz. No final das contas, a busca constante por produtividade faz com que a gente se perca, se esvazie e se distancie daquilo que realmente importa. Tendo falado tudo isso sobre produtividade, eu quero propor um desafio para você e para mim também. Eu quero te desafiar a fazer um experimento. Escolha um dia da semana para não fazer nada importante. Não é um dia de procrastinação, mas um dia consciente de descanso, de reflexão, sem pressão. Veja isso como impacta na sua energia, criatividade e bem-estar. Se não for possível tirar um dia, você pode tirar um turno ou um dia do final de semana. Isso vai depender da sua realidade. Agora, outro problema muito comum na vida de grande parte das pessoas é a relação com o dinheiro. Será o quanto ele deve ser importante na nossa vida e o quanto da nossa vida vale ser sacrificado pela corrida pelo dinheiro. Falei um pouco sobre isso num vídeo que está logo aqui acima. Bora pra lá?